Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Tudo certo? Vim aqui da manhã cedo da minha caminhada. Quero mostrar para vocês hoje algo que está começando a sair do papel, que é a sala da Creative Hub, uma nova sala. Eu queria trazer uma ideia sobre esse assunto, porque eu tenho a minha empresa, vou fazer 6 anos, a Creative Hub. E uma das situações que eu percebi, eu tive a oportunidade de montar um escritório, trabalhar num coworking e também trabalhar home office. Porém, galera, tô percebendo que home office, cara, realmente, como muitos empresários falam, só de final de semana, cara. Porque a gente acaba perdendo a nossa produtividade, a gente acaba não dando o nosso máximo. Talvez porque a casa tem que ter a energia do descanso, a energia de recarregar. E quando a gente mistura isso, a gente acaba perdendo muita produtividade. Então esse ano de 2025, eu e minha esposa, a gente atuou trabalhando na nossa estação de trabalho em casa. A gente montou uma estação de trabalho, porém eu tive essa sensação de que a gente não rendeu o nosso máximo. E hoje eu estou aqui num lugar em Itapema muito especial. Está começando a ganhar vida a nossa ideia. Está começando a negociar a sala aqui, conversando com o corretor, conversando com o proprietário. Mandamos uma proposta, vamos ver se ele vai aceitar. E a gente vai fazer um trabalho bacana, porque a gente está num espaço público. Vou mostrar para vocês. A gente está aqui num espaço público, pessoal, uma praça que foi recentemente revitalizada. Olha lá, lá fica o mar, ó, tá vendo? A gente está bem próximo aqui da praia do centro de Itapema. E olha só que linda. Eu vou até vir por aqui, ó, para vocês pegar a visão comigo. Olha só que lindo a sala. Essa sala aqui, ó, provavelmente essa daqui que está com essa plaquinha aqui, ó. Fica bem de frente com a praça. A gente tem acesso pela rua aqui também. Então, eu gosto de vir aqui, pessoal, e mentalizar positivamente a situação. Já botei isso no papel, coloquei isso como projeto, fiz um projeto básico, um croquis, né? Nós falamos na arquitetura, um croquis, que é mais ou menos o programa de necessidades, o que eu necessito de fato para ter na sala. E cara, se Deus quiser, a gente vai estar aqui em 2026, tá? Então, vamos torcer, vamos agora fazer o negócio acontecer. Agora, o sonho tá aí. Agora, cabe a nós corrermos atrás para fazer acontecer, né? E é justamente sobre isso que eu queria falar, galera. Justamente sobre isso, certo? Eu vou... Pra quem não sabe, eu tenho uma família bem politizada aqui em Itapema. E tendo meu comércio ali, cara, eu vou administrar aqui a praça, né? A gente tem bastante influência com vereadores, com a cidade em si. E vou coordenar aqui essa praça hoje. Então nós vamos fazer uma revitalização. Nós vamos trabalhar com alguns arquitetos para fazer uma revitalização aqui, certo? E vamos trazer mais vida para essa praça, porque hoje está abandonada. Como tem um vereador aqui em Itapema que fala, virou praça de maconheiro. E não é isso que a Itapema quer, né? Então a gente quer trazer uma vida para esse local, fazer algumas feiras, fazer um movimento para atrair um turismo. Eu frequentemente, pessoal, vou muito pro Rio de Janeiro. E lá no Rio, qualquer esquina tem uma feirinha, tem algo turístico. Quando eu venho para Itapema, eu sinto falta disso, sabe? Então eu queria, de alguma maneira, fazer esse vídeo, deixar esse registro. Porque como eu falei, o YouTube hoje ele é meu laboratório. Então eu quero colocar aqui as minhas ideias. E esse canal pessoal, principalmente, pessoal, eu não quero ter um nicho específico. Eu não quero poder falar uma única coisa, entende? Eu quero ser eu quero ser os meus pensamentos, as coisas que eu estou me envolvendo, os negócios que eu estou mexendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter ideias, eu gosto de colocar as ideias em práticas. Algumas coisas dão certo, outras não, é normal. A gente não pode só enxergar as derrotas como algo ruim e baixar a cabeça, muito pelo contrário. A derrota, quando você cai, você levanta e você fica mais forte. Então é muito importante essa visão, porque de verdade eu tô com uma expectativa bem legal para esse espaço aqui. Então eu já tô vindo aqui, tô pensando, já vi umas 3 vezes aqui, pensei, já fiz o croquis da sala pensando como que eu poderia fazer. Eu quero trazer um estúdio de podcast. Tô pensando ainda se eu vou querer alugar ou não, vou ter só para as pessoas que estão no meu guarda-chuva da Creative Hub,
ou para mim também, né, minha marca pessoal, eu gosto da comunicação de podcast. Eu acredito que é importante a gente ter essa comunicação pelo menos uma vez na semana aí, dentro do social media ali, planejado e organizado, sabendo o que falar, né? E é isso, galera, é isso. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. O ano de 2025 foi um ano muito bom, apesar de a gente ter ficado em casa, foi um ano diferente para nós, para mim, para minha esposa, mas foi um ano que a gente aprendeu muito, que a gente filtrou bastante alguns clientes, porque uma das coisas que eu percebo, pessoal, é que a gente às vezes tem que filtrar alguns clientes. Tem clientes que normalmente a gente não vai conseguir entregar uma qualidade, não é qualidade a palavra, mas a gente não vai conseguir bater a conexão. A gente vai, muitas vezes, o cliente às vezes é muito grosseiro, a forma de falar, e eu vou falar bem sincero, pessoal, depois de 6 anos trabalhando, já conseguindo uma consolidação, um faturamento interessante, a gente fica muito criterioso para trabalhar com algumas pessoas que a gente vê que às vezes é muito arrogante, sabe? Aqui em Itapema, principalmente, pessoal, tem muito aquela sensação do novo rico. Os corretores, principalmente. Como a gente trabalha com o mercado imobiliário, a gente atua muito com corretores. Eles têm aquela sensação de que, meu Deus, eles podem ser arrogantes. E, cara, de verdade, ser arrogante é a pior coisa do mundo. Principalmente com as pessoas que tu tem como colaborador. Então, esse ano, pessoal, eu tive situações de cliente com aquela sensação... Eles tinham aquela sensação de, eu tô te pagando, tu tem que me responder a hora que eu quero, você tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. E não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Hoje, quando você contrata uma empresa, você tem um especialista do seu lado. E se você não souber usufruir, você não tiver paciência e não tiver agenda, fica muito ruim. Uma coisa que eu odeio, de verdade, pessoal, trabalhar com pessoa que não tem agenda. Por quê? Porque tu acaba entrando naquele emaranhado de desorganização, tu acaba tendo aquela sensação de que tu tem que fazer a coisa na hora que a pessoa quer. E realmente, pessoal, isso é a pior coisa do mundo, tu trabalhar com pessoas que não têm organização e não têm agenda. Então eu trago isso porque, como empresário falando, eu realmente hoje busco mais gestão, busco realmente organizar mais o meu tempo para ser o mais eficiente possível em todas as tarefas que eu preciso fazer. Porque se a gente não tiver organização, principalmente nesse mundo barulhento e mundo digital que é rápido demais, a gente não se concentra. E realmente o foco, a concentração, ela é muito importante. Então, pessoal, eu sou uma pessoa que quando eu estou no meu momento de trabalho, eu gosto de tirar todas as notificações do celular, eu gosto de ficar desconcentrado de tudo e focar só em uma única coisa naquele momento. Tem até um livro falando a única coisa, né? E ontem eu estava vendo um vídeo do João Apolinário falando um pouquinho sobre ser generalista ou ser especialista, né? E realmente o empresário, ele precisa ser um pouco generalista, ele precisa saber juntar funções e fazer com que essas funções virem uma engrenagem para você ter um resultado final. Então, Murilo, vendo esse vídeo do João Apolinário, reforça muito aquilo que eu acredito. O empresário, ele precisa ser versátil, ele precisa buscar um pouco de tudo, ele precisa entender sim um pouco de tudo. E uma coisa, pessoal, que quando você foca em uma única coisa, talvez a sua cabeça não consiga olhar para uma outra coisa que é importante. Então, se você é muito bom no operacional em alguma coisa, pessoal, você provavelmente não vai conseguir ser estratégico, seja para conseguir mais cliente, mais receita, enfim, seja para qualquer coisa, né? Então é isso, galera. Vai dar 7 horas da manhã, tô acordando 6h30, tô vindo dar uma caminhada, principalmente agora, a gente vai ficar próximo aqui nesse local, e vai ser um local muito especial para nós aí, certo? E nós vamos, de alguma maneira, pessoal, cuidar desse espaço aqui. Eu vou ter um carinho, eu tô vendo que tem muito morador de rua por aqui, pessoal. E eu estando aqui, pessoal, tendo um comércio aqui, isso vai mudar, né? Muda um pouco, o cuidado. Não sendo maldoso e desrespeitoso com ninguém, mas trazendo ordem, né, pessoal? Ordem é muito importante para os locais, né? Então, eu acredito muito que o YouTube, ele se torna um álbum de vídeos, como se fosse um álbum de fotos, né? Então tá aqui, pessoal, um salão, né? Logo, logo, se Deus quiser, vai ser um espaço abençoado, um espaço de muita produtividade, um espaço de muita criação, um espaço de muito business, porque a rotina de produtividade, você acordar e ter um espaço para ir produzir, isso é muito importante. E hoje, mais do que nunca, eu estou vendo como é importante. O home office, ele é muito legal, é muito importante. Eu, Murilo, sempre vou querer ter um escritório dentro da minha casa, porque se você está no final de semana, se você está à noite, você tem um espaço ali para produzir, mas durante a semana, pessoal, se você não sai da sua casa, se você não sai e tem uma rotina de vir trabalhar, tem um ambiente para você ser produtivo, você acaba fadigando. Eu acredito que essa é a palavra, sabe? Eu estou muito feliz, muito realizado por esse ano.
Foi um ano muito bom, a gente teve grandes negócios, a gente conseguiu filtrar mais clientes ruins mesmo, clientes que a gente não bateu energia, normal, faz parte. Tem pessoas que a gente não vai conseguir agradar e pessoas que a gente não vai conseguir se conectar. Mas uma das coisas que eu percebo é que a sensação que eu tenho agora, final do ano, acabando o ano, é que a gente tá cansado, fadigado. Eu, minha esposa, meu irmão também. Meu irmão é videomaker, vai vir trabalhar com nós ali. Vai ser sócio ali na sala, né? Ele vai ter o espaço dele. E é isso, galera. Quando eu tiver mais detalhes da sala, quando eu tiver os projetos um pouco mais definidos, eu quero trazer aqui pra vocês. Acredito que é justo, né? E é isso, galera. É isso. Fideliza, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu tô proposto a gravar um vídeo por dia. Eu tenho uns amigos meus que falaram, pô, Murilo, por que você tá postando sem muita qualidade? Tu tem um celular bom, tu tem câmera boa. Sabe o que eu quero mostrar para todo mundo, pessoal? Que hoje não é mais a qualidade que importa. As redes sociais, elas prezam pela constância, consistência. O algoritmo preza pela consistência. Então, de alguma maneira, eu quero produzir. Eu preciso, nesse momento agora da minha vida, produzir mais do que pensar na qualidade. A qualidade, ela vem com o tempo. Então, primeiro você começa, você vê o que você precisa otimizar e aí você melhora. E se você nunca começar, você nunca vai ter o que otimizar e você nunca vai ter o que melhorar. Então é isso, galera. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho da praia aqui, porque eu acredito muito que essa localização vai ser um outro ponto de virada. Quando eu montei meu primeiro escritório, pessoal, na verdade, quando eu fui pro Cowork, eu tava conversando isso com meu pai ontem. Tava mandando pra ele. Quando eu fui pro Cowork, eu tive uma grande virada no meu negócio. Foi um momento onde eu cresci muito como empresário, como empresa, certo? Agora, quando eu montei o meu outro escritório, eu saí do Cowork e aí montei um escritório, fiz uma intervenção lá na antiga casa que era do meu pai, a gente permutou aquela casa. Eu lembro que um antigo quarto eu transformei num escritório, fechei da casa com alvenaria, consegui fechar a porta, consegui abrir a janela e fiz uma porta de vidro de correr. E aí, galera, foi um outro marco, onde os clientes iam até o meu escritório, passava uma outra credibilidade. E o escritório, o espaço físico, ele tem esse poder de passar credibilidade, de você ter um espaço para você produzir. Isso traz mais produtividade para o profissional. Então, eu estou mexendo todos os pauzinhos, tudo aquilo que eu posso para conseguir fazer isso acontecer de fato, porque eu acredito que agora, 2026, vai ser uma outra virada no meu negócio, outra virada no meu business, algo que realmente a gente está com os objetivos grandes, a gente está aumentando o nosso ticket, porque quando eu comecei, eu tinha um ticket mais baixo, talvez pela insegurança do negócio, de não ter tanto portfólio, mas conforme o teu portfólio vai aumentando e você vai conseguindo expor isso para as pessoas, de alguma maneira, usando estratégias para expor isso para as pessoas, o seu valor também vai aumentando. Isso é algo que eu vejo, e 2026 vai ser um ano que a gente vai posicionar a Creative Up ali. Talvez, se não for ali, pessoal, vai ser em outro lugar, mas eu estou bem esperançoso que seja ali, porque o ponto é um ponto que é perto da casa do meu pai, é perto da minha casa também, é um local que eu gosto de dar, Itapema, centro, e eu quero agregar mais valor para meus clientes. E outra coisa que eu percebo, tá? Quero trazer esses insights, porque são percepções que eu tenho. Agora de manhã, pessoal, eu tava vendo sobre o Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o imperador romano, né? Ele tem um livro que se chama Meditações. Na verdade, foi achado um diário de Marco Aurélio e foi colocado nesse livro Meditações. Não foi ele a punho que escreveu o livro pensando em deixar isso, né? Mas ficou registrado aí para nós essas mensagens. E eu gosto muito dos ensinamentos dele. E ele fala, né? O homem precisa se envolver com livros, o homem precisa se envolver com a filosofia para ter princípios. Por isso que de alguma maneira eu quero deixar registrado esses momentos aqui, porque de alguma maneira é muito importante isso. Nunca mais eu vou ter 28 anos, nunca mais eu vou estar no estágio de vida, tendo as percepções que eu tenho. O tempo está passando e quem não produz fica só vendo. Eu quero sair desse bastidor e começar de alguma maneira a colocar isso em prática o mais rápido possível. Porque quando a ideia vem, se a gente não for rápido, passa. Hoje com o mundo cheio de informação do jeito que é, quando a ideia vem, quando a emoção bate, se você não agir rápido,
você não consegue concretizar. Então, a emoção e a lógica, elas andam como se fosse uma balança. E a emoção, ela sempre vai ser algo que vai levantar muito rápido. E se você não agir rápido, quando a emoção bater, dificilmente você consegue concretizar. Isso é até um site para vendedores. Eu lido muito com vendedores e eu vejo que os vendedores não sabem pegar o time certo de cada cliente. Entendem, pessoal? Qualquer tipo de venda, qualquer tipo de... Principalmente quando você lida com dinheiro, certo? Dinheiro alto, eu tô falando. Quando você vende um apartamento, por exemplo, quando você vende tickets altos, você tem que entender que o primeiro nível do cliente é a emoção. E quando você entende a emoção e é rápido e faz a emoção intensificar na mente do cliente, você cria argumentos lógicos para a sua venda futura. Agora, quando você vê que o cliente está na emoção e você tem um atendimento ruim, um atendimento relaxado, vou colocar assim, dificilmente você consegue intensificar. Você cria até uma sensação ruim. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu tenho procurado várias salas e todas as salas que eu liguei, que eu estava no momento, no local, que eu liguei para a placa, ninguém me deu atenção. Por quê? Porque as pessoas estão muito ocupadas. As pessoas não têm automações. Aí entra aquela situação. Eu estou trabalhando com automação hoje. Por quê? Para acelerar esse processo. Porque o atendimento, principalmente aqui em Itapema, pessoal, o atendimento é muito ruim. Todas as salas, todas, e olha que eu devo ter chamado mais de 10 salas, talvez menos, umas 8. Todas elas, eu liguei, ninguém me atendeu. Talvez 2 ou 3 me mandaram mensagem depois de um tempo que eu liguei. E aquilo lá, pessoal, a nossa vida é corrida de todo mundo. Independente se a pessoa tem compromisso ou não, a vida de todo mundo é corrida. Então, eu falo por mim como consumidor. Quando eu estou ligando para um vendedor com uma placa, se essa pessoa não for rápido, isso não intensifica na minha vontade de executar aquilo. Então eu falo isso porque justamente eu percebo que hoje o atendimento aqui em Itapema é péssimo em relação a isso. Aluguel, venda imobiliária, que é um mercado, pessoal, que eu tenho muito apreço, muito amor, né? Já mostrei em outros vídeos. Eu, dentro da barriga da minha mãe, em obra, me formei em arquitetura, minha irmã está fazendo engenharia, o meu irmão está fazendo publicidade e propaganda, porém está trabalhando para o mercado imobiliário, porque é um mercado que fomenta aqui nossa cidade de Itapema. Mas a gente, quando vai para o lado comercial, poucas pessoas têm a seriedade, poucas pessoas têm o profissionalismo de ser ágil, de se colocar empatia no lugar do cliente. E é isso, galera. Fideliza, deixa o seu like, se inscreve. Eu estou disposto a trazer vários vídeos à disposição de um vídeo por dia, como eu falei. E para ter um vídeo por dia, pessoal, uma das coisas que eu percebi é que não dá para você fazer tudo muito perfeito. Eu quero sim chegar no momento que eu vou ter uma edição muito melhor, até porque eu gosto de edição, eu sou amante dos programas de edição, Premiere, After Effects, eu gosto de efeito visual. Porém, quando você quer consistência, você tem que deixar um pouquinho o perfeccionismo de lado. Então é isso que eu estou fazendo hoje, deixando esse perfeccionismo de lado, usando a constância, entendendo o poder da consistência e da constância, para que a gente consiga alcançar pessoas que a gente não alcança hoje. Como eu falei, pessoal, eu não estou criando conteúdo para alcançar pessoas que eu tenho próximo aqui a mim. Hoje eu pego meu carro, eu estou em Floripa em 40 minutos, Joinville em 1 hora, Blumenau 30 minutos, cidades que são grandes aqui na região. Essas pessoas que estão no meu círculo, eu faço um anúncio, eu consigo chegar até elas. Porém, eu estou com um objetivo diferente. Eu estou com o objetivo de criar conteúdo, de criar essa marca pessoal com o meu nome e de alguma maneira fazer o Media for Equity, né? Utilizar a mídia como o meu meio de business também. Então, todos os empresários que eu tenho como referência hoje estão produzindo. Aqueles que eu não tenho como referência, tá? Eu nem quero saber. Muita gente fala, quando eu falo, né? A gente brinca, né? De criar conteúdo, as pessoas são muito resistentes em relação a isso. E aí, quando eu falo em relação a isso, quando eu falo, é importante você criar conteúdo, eu falo do João Adib, falo do Luciano Hang, eu falo do João Apolinário, falo desses empresários que construíram o seu negócio em cima da mídia. E a gente entende que o brasileiro, o próprio João Apolinário fala isso, o brasileiro gosta de quem coloca a cara. E aí, muitas dessas pessoas
colocam outros exemplos, criam objeções imediatas em relação à minha afirmação. Porém, pessoal, eu quero trazer um panorama diferente. A gente está em 2026, entrando em 2026 agora. Se a gente utilizar estratégias que foram utilizadas há 10, 20 anos atrás, cara, a gente vai ficar atrasado, obsoleto. Tem um amigo meu, Dante Machado, da Potencial Imóveis, que ele fala, né? Muitas empresas já estão nascendo velhas, com estratégias velhas, ultrapassadas. E isso é uma realidade muito grande. Por isso que a gente tem uma média muito alta de negócios que fecham nos primeiros anos no Brasil. A gente tem uma das maiores estatísticas do mundo, se eu não me engano, de negócios que abrem e fecham. Justamente porque a gente percebe que falta processos, falta disciplina, falta ferramentas, e negócios que não têm isso, de alguma maneira, acabam ficando para trás, obsoletos. 3 são os pilares mais importantes para as empresas focarem, né? Então, se você tem um negócio e você quer escalar, fazer esse negócio ser grande, você precisa focar nesses 6 pilares, né? Que é pessoas, processos e ferramentas. Entender de pessoas, entender que pessoas são imprevisíveis e que você precisa ter formas de lidar com essas pessoas e construir um time de pessoas com estratégias, né? E também pessoas que se complementam, porque pessoas têm perfis, então você precisa entender o perfil da pessoa, perfis das pessoas, processos para tudo, para abrir o escritório, para fechar o escritório, para fazer o café, para ter uma forma de abordar os seus clientes. Como inicia a abordagem de venda? Quando entra um vendedor, como é que funciona? Só coloca ele dentro da tua empresa ou tu passa um playbook para ele, um treinamento para ele, para que ele possa de alguma maneira ter uma forma replicável de fazer o teu processo de venda. Então os processos são fundamentais. E aí ferramentas. Sem as ferramentas a gente vira um pedreiro sem martelo, um marceneiro sem serrote, sem as suas ferramentas, um arquiteto sem esquadra e compasso. Se a gente não tiver as ferramentas certas, dificilmente a gente consegue ter algum tipo de êxito. Mas é isso, galera. Fideliza, se inscreve aí no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo.